Palavra de Deus, gente. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis 1, 26. Vou começar novamente por Gênesis. Semana passada nós começamos por Gênesis e hoje vamos mais uma vez começar por Gênesis. Nós vamos já orar assim que a gente fizer a leitura bíblica. Bom, quem achou diz amém. Gênesis 1, 26 diz o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Querido Espírito Santo, fala conosco nessa noite, por meio da sua palavra. Ministra os nossos corações, possamos sair daqui edificados, que possamos sair daqui cheios da sua presença, que possamos sair daqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor nos trouxe esse culto com o propósito de falar com a gente, de maneira pessoal. E é claro, Senhor, que eu não tenho como personalizar essa mensagem para todo mundo que me ouve aqui, mas eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem um plano para cada um e o Senhor pode trazer um entendimento para cada um, aquilo que cada um precisa. Em nome de Jesus eu oro para que isso aconteça, porque só o Senhor pode fazer isso, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, eu queria começar hoje, e eu queria que, de uma certa maneira, vai ser meio assim no estilo aula, como se a gente estivesse numa sala de aula, entendendo alguns princípios básicos, e aí depois eu imagino que vai se encaminhando naturalmente para um estilo natural de pregação. Porque quando eu começo com Gênesis 1, 26, o que é preciso a gente entender inicialmente? Que aqui está o plano inicial de Deus para o homem. Amém? Amém, gente? Isso aí, eu preciso que você me responda. Preciso que você esteja comigo aqui. Eu sei que desconexão é essa hoje, não. Mas em nome de Jesus vai dar certo. O Espírito Santo vai agir em nome de Jesus, porque Ele é bom. Então em Gênesis 1, 26, nós temos aqui a Deus estabelecendo o plano dele, o projeto dele, o propósito dele para o homem, que é, ele cria o homem, que ele está num diálogo entre a Trindade. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a Trindade então chegou à conclusão de que assim o faria, e assim o fizeram. E ao criar o homem, eles então abençoaram o homem para que ele multiplicasse. Então perceba que aqui nós temos o plano inicial de Deus, que era: eu crio alguém à minha imagem e semelhança. Deus pensou, aliás, ele escreveu, ele inspirou um homem para escrever seu plano dele, o plano original, o plano inicial, o propósito dele inicial para nós. Ele nos cria a sua imagem e semelhança, e ele então nos faz multiplicar. É lógico que aqui ele está falando de a gente gerar filhos, e esses filhos seriam igualmente a imagem e semelhança de Deus. Então todos os filhos de Adão e Eva deveriam ser todos igualmente a imagem e semelhança de Deus, no que diz respeito à perfeição, ao estado original antes da queda. Mas todos nós sabemos que um pouquinho mais na frente, no capítulo 3, Adão e Eva pecam. E quando eles pecam, esse plano ele é interrompido.
Então o homem não perde completamente a imagem e semelhança de Deus, entretanto ele perde essa conexão com Deus, e agora isso precisa ser restaurado. Agora Deus, embora o homem já tenha a palavra de multiplicação, agora esse homem já não multiplica outro homem a imagem e semelhança de Deus na sua plenitude, na perfeição. Agora esse homem que será multiplicado, ele também está corrompido, ele também nasce em pecado. Então o Senhor, ele precisa fazer o quê? Criar um plano para restaurar isso. A humanidade então passa a se multiplicar a partir de uma identidade corrompida. Então agora nós temos várias pessoas nascendo, e em sua grande maioria, todos separados de Deus. Tanto é verdade que Deus teve que escolher um homem, separar esse homem, e desse homem fazer uma nação, para que fosse seu povo. E aí esse povo que ele escolheu para si ainda se corrompe. Então ele, dentro desse povo, ele ainda escolhe uma tribo, a tribo de Levi, que depois se junta à tribo de Judá também, que são aqueles realmente os remanescentes que continuariam temendo e amando o Senhor. E aí então Deus tem que elaborar um plano. Esse plano é também elaborado em Gênesis, quando ele disse que da descendência da mulher nasceria um que Satanás lhe feriria o calcanhar, mas esse lhe esmagaria a cabeça. Então qual é esse plano? É Jesus vindo, nos resgatando e restaurando o plano original de a gente multiplicar homens e mulheres nascidos de novo, homens e mulheres com o caráter de Deus, com a imagem de Deus plenamente restaurada. Onde a gente vê isso? Mateus 28, abre comigo aí. Esse texto que vocês nem conhecem, né? Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha para cá, você percebe como esse texto ele é equivalente ao texto de Gênesis? Ele é equivalente, porque lá em Gênesis 1:26 até o 28 ele diz para que a humanidade, para que Adão e Eva se multiplicassem. Só que essa humanidade foi corrompida pelo pecado. Então Jesus vem, morre na cruz, nos restaura, e agora ele refaz a ordem. Ele faz de novo a ordem. Agora ele diz: vão e façam discípulos. Como nós já temos a nossa natureza corrompida, então não dá mais simplesmente para esperar que os nossos filhos nasçam redimidos, porque já nascemos corrompidos, nascemos com a tendência ao pecado em nós. Então, para que haja essa restauração no nosso espírito, nós precisamos de Cristo e do sacrifício dele. A partir daí, nós precisamos restaurar o plano de multiplicação, que é fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. E aí, queridos, o primeiro problema para fazer discípulos que a gente encontra, e eu quero falar disso nessa noite: como que a gente faz discípulo? Eu fiz essa pequena introdução para que a gente entendesse o plano geral de Deus. Desde o começo foi multiplicar filhos, a imagem e semelhança de Deus. Esse homem se corrompe, Jesus vem, morre na cruz, paga o preço do nosso pecado, nos restaura, para a gente ficar sentado no banco da cadeira? Sim ou não? No banco da cadeira, foi ótima, né? Para ficar sentado na cadeira.
Não, Deus não nos chamou para isso. Ele nos restaurou a imagem e semelhança dele, para que nós pudéssemos fazer discípulos, para que nós pudéssemos ensinar outras pessoas naquilo que fomos ensinados. E esse é o nosso chamado, fazer discípulos. Agora, quais são os problemas, ou como a gente faz, e automaticamente a gente vai ver quais são os problemas que a gente encontra ao fazer discípulo. E eu queria compartilhar com vocês isso. E a primeira coisa que eu queria que você meditasse comigo é a seguinte: é que tem muita gente que quer ser cristão sem ser discípulo, como se fosse possível. E eu queria dizer para você que não é possível. Para você ter uma ideia, a palavra cristão aparece na Bíblia 3 vezes. A palavra discípulo aparece 100. Não dá para ser cristão sem ser discípulo. E o que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz, é um aluno, é alguém que se deixa ensinar por outro alguém. Portanto, para a gente ser discípulo, a gente precisa se submeter ao discipulado. Precisamos que alguém nos ensine, que alguém nos instrua, que alguém nos corrija até. Só que esse é o problema dessa geração. E é o problema muitas vezes nosso aqui local. A gente não quer ser discipulado. A gente não quer ser corrigido. Sabe qual é o problema que tem aqui? E assim, eu vou pedir minha missão hoje para ser pastor. Aquele que inclusive pega a vara e corrige uma ovelha, as ovelhas que estão saindo do trilho. Todos esses anos eu percebo que tem uma galera que elas querem escolher discipuladores. Ai não, eu não gosto de discipulador. Ai não, eu gosto desse discipulador. Gente, só que essa mesma galera acha que pode ser cristão sem ser discípulo. Eu quero dizer para você que não dá para ser cristão sem ser discípulo. Esse negócio de não, eu creio em Deus, mas eu não preciso que ninguém fale na minha vida, eu não preciso que ninguém me oriente. Isso não existe na Bíblia. Você precisa de uma orientação, você precisa de alguém que fale na sua vida, precisa ser discipulado. Jesus deixou muito claro que quem não obedece minhas palavras não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos tirar da nossa mente de que eu posso ser cristão sem ser discípulo, porque isso pressupõe que você pode ficar vindo à igreja por todos os anos da sua vida sem qualquer envolvimento com discipulado, o que também não é possível. Não é possível. À luz das Escrituras, nós precisamos ser discipulados e nós precisamos discipular, fazer discípulos. Nós precisamos ensinar as pessoas naquilo que fomos ensinados. Paulo, lá no livro de Filipenses, ele diz que ele foi para aquilo que ele foi alcançado, ele também alcançaria outros. E esse é o plano de Deus para nós. E esse é o plano do Senhor para nós. Que a gente seja discipulado e discipule pessoas. Essa é a dinâmica do reino. Então você não pode ser um cristão sem ser discípulo. Algumas pessoas escolhem seus discipuladores. E eu não vou nem ser tão crítico a isso. Porque lá em Israel era assim que funcionava, eram os discípulos que escolhiam seus mestres. Só que tinha uma diferença daquele tempo para os nossos hoje. É que quando um discípulo escolhia o seu mestre, ele já tinha plena consciência do propósito do ensino daquele mestre, e ele se comprometia com isso. Só que nós temos uma galera que escolhem os seus líderes e querem inclusive que as coisas sejam do seu jeito, não se submetem. Estabeleceram em seus corações, queridos, padrões humanos para suas escolhas. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É muito comum que as pessoas queiram que eu e a pastora discipule as pessoas. Só que eu vou ser honesto para vocês. Sabe por que a gente não discipula muita gente?
Porque nem todo mundo está disposto a se comprometer com o nível de compromisso que a gente precisa que tenha. Não dá. Tem um nível, querido. E às vezes Deus coloca um discipulador sobre a sua vida, você não consegue nem se alinhar ao compromisso, nem se comprometer com a visão que o seu discipulador tem para você. E esse tem sido um dos grandes problemas de a gente fazer discípulos, é porque eu não sou discípulo. Sabe por que a gente não faz discípulo? Provavelmente um dos motivos de você ainda não estar frutificando é porque você não é discípulo. E sei lá, você pode ter as críticas que forem aos seus atuais discipuladores, mas se você se submeter, Deus te honrará. Se você começar a frutificar debaixo da autoridade em que você está hoje, Deus te honrará. E se Ele tem um plano maior para você, Ele se encarregará de cumprir. Isso não é uma coisa que você deva forçar. Isso não é uma coisa que você deva estar manipulando, reclamando, se queixando. Não, você deveria estar submetendo. É por isso que eu disse que a mensagem hoje seria a nível de ensino, igreja, pastoreio. Porque como é que a gente vai multiplicar, gente, se a gente não é discípulo? Se a gente se autodenomina cristão, mas a gente não é discípulo. Isso é completamente fora da palavra de Deus. Nós precisamos então, e a sensação que eu tenho é porque assim, ao mesmo tempo que a gente é cristão e quer ver um avivamento, a gente quer um mover, a gente quer, sabe, que Deus faça um monte de coisa na nossa vida e através de nós. E normalmente o padrão que a gente tem é a igreja de Atos. Quando a gente vê a igreja de Atos, nossa, muito milagre, muita coisa acontecendo. Mas gente, a igreja de Atos era uma igreja de discípulos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles eram discipulados, eles cuidavam das pessoas, eles cuidavam uns dos outros, eles se submetiam à liderança, e eles viviam esse processo de comunhão, relacionamento que termina em discipulado. A gente não quer se relacionar com as pessoas, a gente quer escolher. Eu tenho dito, eu estava ontem ministrando ali numa IDPB, Congresso de Jovens, e estava falando que o Deus desse século é o narcisismo. Eu estava falando sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam diante de uma estátua de 27 metros de Nabucodonosor para adorar, e eles não se dobraram. Só que nós não temos uma estátua de Nabucodonosor para adorar. Sabe qual é a estátua que está sempre diante de nós para a gente adorar? A nossa. Somos extremamente narcisistas. Tudo gira em torno da nossa vontade, do nosso querer, dos nossos desejos. Esse é o Deus dessa geração. É pessoas que até quando erram, elas estão preocupadas consigo, não com quem feriram. Elas vão encontrar desculpas para os seus erros, ao invés de encontrar arrependimento para as suas falhas. Elas vão tentar transferir responsabilidades, ao invés de dizer eu errei. Não, eu só fiz isso por causa disso, daquilo e daquilo outro. Nós somos extremamente narcisistas. Adoramos a nós mesmos o tempo todo. Isso tem sido um grande empecilho para que a gente possa multiplicar, gente. Eu queria chamar a sua atenção hoje. Eu falei para o Senhor, hoje eu quero fazer tinha uma necessidade do coração mesmo, assim, de ter uma conversa. Nós tivemos 2 convidadas aqui hoje, e eu quero dizer que isso é muito bem-vindo. Mas assim, era um desejo do meu coração que hoje tivesse a igreja aqui, pudesse falar com as ovelhas que o Senhor deixou sobre o meu pastoreio, porque eu não quero, e eu vou me esforçar o máximo que eu puder para não ter uma igreja de supostos cristãos que não são discípulos. E talvez nesse processo eu vá desagradar você, e de antemão eu vou dizer para você: eu amo você, mas você não é o meu Deus, assim como eu também não devo ser o seu. Existe um Deus que rege a igreja, Ele rege por meio das Escrituras, e nós precisamos dar ouvido às Escrituras. Nós precisamos dar ouvido às Escrituras.
Nós precisamos acabar com essa ideia. E eu queria promover essa primeira reflexão, esse primeiro ponto. E eu queria fazer assim com você hoje. Eu queria que você parasse e pensasse assim: você é um tipo de pessoa que se considera cristão, mas não é discípulo? Você tem grande dificuldade que as pessoas falem na sua vida, porque discipulado, gente, não é nem um pouco agradável. É tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. E é por esse motivo que as pessoas fogem de discipulado, porque não é agradável, não é romântico. Na verdade, a Bíblia chama dos processos do relacionamento dentro da igreja, sabe o que ele chama, gente? Ferro afiando ferro. A gente romantiza as coisas, mas o resultado é alguém extremamente pronto para testemunhar de Jesus, para refletir a glória de Deus, porque se deixou tratar nos relacionamentos dentro da igreja, dentro da sua família. Portanto, eu queria que você pensasse nesse primeiro momento: você é cristão ou é discípulo? Nós precisamos de uma igreja de discípulos, porque sem uma igreja de discípulos nós não vamos crescer. Nós vamos passar 10 anos da nossa vida aqui sem consciência de missão. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa: e se Deus colocou isso no meu coração, o sonho não é meu, e esse sonho ele tem alcançado o coração dos meus discípulos, e se não alcançar o coração da igreja, queridos, nós estamos falhando nesse processo. A gente vai crescer. Nosso objetivo é abrir igrejas, é abrir células. Nós estamos precisando de célula. As nossas líderes de célula, discipuladores, gente, nós temos célula com 20 pessoas, 15 pessoas, e não tem ninguém que diga assim: vamos multiplicar isso aqui, eu estou aqui à disposição. Não tem ninguém ganhando pessoas e dizendo: eis-me aqui para discipular essas pessoas. Eu quero ser um padrão, eu quero me colocar à disposição para ensinar as pessoas aquilo que eu já aprendi. Esse é o chamado de Deus para nós. Coloque-se à disposição. O reino, nós estamos precisando de homens e mulheres que se coloquem os seus dons, os seus talentos, a sua vida à disposição do Senhor. Nós temos células para multiplicar, pessoas para discipular, mas nos faltam discípulos. A gente tem muito cristão, muita gente que vem à igreja, que acredita em Jesus, toda essa questão muito utópica e muito bonita, mas não tem prática. E Tiago capítulo 1 versículo 22 diz: se a gente vem à igreja ouvir a palavra, mas não pratica, a gente está só enganando a nós mesmos. Você já parou para pensar sobre o conceito de enganar a nós mesmos? Por que a gente engana a gente mesmo quando a gente só ouve a palavra de Deus? Ouvir a palavra de Deus não faz de você um discípulo, não faz de você um discípulo de Jesus. Praticá-la faz. E você sabe por que alguém que não pratica engana a si mesmo? É porque a sensação que eu tenho ao sentar num banco de uma igreja e ouvir a palavra é a sensação de que eu estou fazendo uma coisa boa. E ao ter essa sensação eu me conformo com ela, e eu então me considero um cristão. Só que biblicamente não funciona assim. Então eu te pergunto: você quer andar pelas suas sensações ou você quer andar pela palavra de Deus? Você quer andar por aquilo que você sente, porque você se sente confortável nesse processo, ou você quer se submeter à palavra de Deus? Eu espero que você queira se submeter à palavra de Deus. A primeira coisa então é: você é um cristão, um discípulo. A segunda coisa que a gente foi chamado para fazer, a gente não faz, gente, na maioria das vezes, é revelar Jesus. Abre aí em João 1:29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Feche os olhos, por favor, só por um segundo, e deixa eu fazer uma oração aqui. Querido Espírito Santo, nos ajuda a discernir o ambiente desse lugar e desse culto nessa noite. Quebranta os nossos corações. E também eu peço que o Senhor me dê sabedoria para expor as verdades da sua palavra. Que
o Senhor possa alcançar os nossos corações, Espírito Santo. Eu não quero fazer as coisas do meu jeito, quero fazer as coisas do seu jeito. Então, à medida que eu exponho a palavra, que o Senhor também me deu um espírito de amor, de graça, para liberar sobre a sua noiva uma palavra de vida, em nome de Jesus. João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Testifico que esse é o Filho de Deus. Você percebe que todo cristão, ele deveria revelar Jesus. Na verdade, a nossa vida, ela deveria ser um apontamento para Jesus. Tudo que a gente faz, a maneira como a gente se comporta, como nós lidamos com as pessoas, a maneira que a gente joga futebol, a maneira como a gente faz negócios, a maneira como a gente conversa, aquilo que a gente assiste, como eu estou no trânsito, tudo isso deveria revelar Jesus. Agora, qual é o engano que existe na mente da igreja? Olha para cá, gente, presta atenção nisso aqui. Olha só como isso aqui é importante. É que muita gente está dizendo assim. Primeiro, a gente vê na Bíblia homens como João Batista dizendo assim: eu testifico que eu vi Jesus, aquele é Jesus. E aí tem um cara como Paulo que foi adiante. Ele não só disse: queridos, eu vi Jesus, como ele disse: olhem para mim e vocês verão Jesus. Eu estou parafraseando, porque ele disse que nós deveríamos ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo: você pode olhar para mim. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas de ouvir Jesus te ama. Sabe o que as pessoas querem ouvir? Eu te amo. Sabe por quê? Jesus te ama hoje implica o seguinte: Jesus te ama, mas eu não tenho tempo para você, mas eu não vou me comprometer com você. Quando eu digo eu te amo, aí a gente realmente está decidido a se comprometer com as pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vi um testemunho do pastor Douglas. Ele disse que um mendigo entrou na igreja dele, e o mendigo sentou lá e ele começou a conversar com o mendigo. E lá pelas tantas o pastor Douglas disse para ele: meu irmão, mas Jesus te ama. Ele disse: cara, eu estou cansado de ouvir gente dizer que Jesus me ama. Eu estou atrás de alguém que diga que me ama. Eu estou atrás de alguém que seja capaz de dizer eu te amo. Sabe por quê, gente? Porque as pessoas, elas não vão ver Jesus, elas vão ver a gente. Nós somos o corpo de Jesus. Então se a gente não disser eu te amo, e entender que do eu te amo que a gente libera, Deus está amando as pessoas não vão entender. A gente não vai revelar Jesus. Agora, qual o problema que as pessoas enfrentam? Eu tenho muito medo de assumir essa responsabilidade. É muita responsabilidade revelar Jesus. É muito difícil, e se eu errar? Primeira coisa que eu quero dizer: se você se declara cristão, quer você queira ou não, você já está revelando Jesus. A questão é que Jesus é que você está revelando. Porque a partir do momento que você professa a fé, já estão olhando para o Deus que você serve. A partir do momento que você professa que é cristão, já estão olhando para o seu comportamento e estão recebendo a mensagem do seu Jesus. A pergunta é: que Jesus é esse? Que Jesus é esse que você revela? E é verdade que às vezes as pessoas entram em confusão, porque aí ele lida com um cristão e esse cristão revela um tipo de Jesus. Aí ele lida com um cristão mais raso na palavra de Deus, que não tem vida de oração, e esse cristão revela outro Jesus.
esse é o problema, é porque a gente não está se aprofundando no relacionamento com Jesus, ao ponto de ter a consciência que nós temos que revelar Jesus. Mas e se eu falhar? A única certeza que eu posso te dar nessa noite é que você vai falhar. Mas até quando a gente falha, a gente revela Jesus. Porque alguém que tem Cristo tem humildade suficiente para chegar e dizer: me perdoe, eu errei. Ou você acha que isso não revela Jesus? Humildade revela Jesus. Quebrantamento revela Jesus. Você entende isso? Então a questão é: que Jesus a gente está revelando? João, quando foi chamado, ele disse: olha, eu sei que eu fui chamado para apontar para o Cristo. Você acha que você foi chamado para outra coisa? Você foi chamado para apontar para o Cristo. Agora você aponta, a sua vida aponta para Cristo? A sua vida aponta para Jesus e as pessoas olham e entendem isso, que o Cristo ressurreto, que deu a sua vida na cruz, foi no inferno, ressuscitou no terceiro dia, que esse Cristo habita em você, que o Espírito Santo desse Cristo habita em você? Que estilo de vida você leva? Pense sobre isso para saber se o que você vive revela Jesus, porque foi para isso que nós fomos chamados. A gente precisa entender isso. Então pare de ter medo, porque a gente lembra da última palavra domingo passado a gente falou sobre a parábola do talento. Lembra? Você tem um dom, esse dom não é seu. Então se você está enterrando algo que não é seu. E enterramos por quê? Porque temos preguiça e medo. E ainda vamos destrinchar essas duas coisas. Mas hoje a primeira coisa que você precisa entender é que Deus tem um plano. E que esse plano não está sendo vivido porque a gente não quer ser discípulo de Jesus, a gente quer ser só cristão. Só que eu quero dizer, e aí eu quero fazer referência à última mensagem. Muita gente que está querendo ser cristão vai perder a salvação, porque não é discípulo. Porque o processo de discipulado é ele quem te garante crescimento nessa salvação. Filipenses capítulo 2 diz: desenvolvei a vossa salvação. Se você não é um cristão que está em discipulado, certamente a sua salvação não está em desenvolvimento. Então é muito provável que você retroceda na fé. Talvez esses dias você pensou em desistir de tudo. Por quê? Porque você não está evoluindo na fé. Talvez nesses dias você pensou em fugir. Talvez esses dias você pensou em abandonar as coisas. Esse negócio não é para mim não. Por quê? É porque você não está em um processo de discipulado. Você não está deixando. E quando eu digo, quando eu falo discipulado, talvez na sua mente já vem aquela reunião e um estudozinho, um livrozinho. E aí tem alguém lendo esse livro para você. Gente, isso é só uma partezinha do discipulado. Porque o verdadeiro discipulado, ele acontece no dia a dia. Como é que eu discipulo os meus discípulos? É quando eles vão lá na minha casa e eles veem como é que eu trato minha esposa lá em casa. E eles veem como eu trato minhas filhas lá em casa. Quando eles estão andando comigo no carro e eles veem como é que eu me comporto quando eu estou dirigindo. Isso é discipulado. Quando eles percebem que eu não vou bular regras, que eu não vou fazer aquilo que não é adequado para um filho de Deus, eles vão olhar para mim e vão dizer: cara, esse é um filho de Deus. Eu estou discipulando quando eu estou fazendo isso. E quando eu faço o oposto, eu também estou discipulando. Só que Jesus eu estou revelando. Eu sou um cristão que desobedeço regras. Eu sou um cristão que não estou nem aí para as coisas, que age de qualquer maneira. Você está revelando um Jesus que não é o bíblico. E aí Jesus não vai. A gente não vai crescer se as coisas acontecerem dessa maneira. Então, nós precisamos de pessoas que revelem Jesus, assumindo o compromisso de mostrar pelo menos duas coisas que a gente precisa revelar de Deus, gente, na nossa vida. Basicamente, tem muita coisa, mas as duas principais: a graça dele. O que é isso? É a forma como você lida com o pecado dos outros. A gente precisa revelar a graça. Tem um homem, e vocês conhecem, foi fundamental na minha vida,
Porque quando eu era escravo do pecado, eu procurei esse homem e eu falei dos pecados da minha vida, e a minha esposa também foi assim comigo. Quando eu disse para ela que eu era escravo sexual, que eu tinha problemas na minha sexualidade. E aí ela olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje, a minha esposa olhando para mim e dizendo assim: meu bem, tá tudo bem, a gente vai vencer isso juntos. Você não tem ideia de como aquilo me quebrou por dentro. A mesma coisa aconteceu com meu vizinho, quando eu fui lá confessar para ele que eu era um viciado em pornografia. E que ele olhou para mim e disse assim: Jesus vai lhe libertar, fique tranquilo, você ainda é amado. A gente precisa revelar essa graça. A gente precisa revelar isso de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam saber que elas não serão rejeitadas por causa dos seus pecados. Nós precisamos revelar essa graça, ao invés de querer revelar nossa justiça. Porque quando alguém peca, o primeiro impulso do nosso coração é revelar nossa justiça e começar a dizer: não, você não pode isso, não pode aquilo, você não é adequado, você não é isso, você não é aquilo. Segura o impulso e revela a graça de Deus. Primeiro ama essa pessoa, porque depois que você ama essa pessoa, você está pronto para corrigi-la. Nunca corrija alguém que você não amou antes. Sabe por que as pessoas não aceitam nossas correções e por que elas não aceitam o nosso discipulado? Talvez é porque você não amou ela previamente. Se você gasta um tempo amando a pessoa, quando você para corrigir ela, ela sabe que você a ama. O problema é que a gente nunca amou na prática. Vai corrigir as pessoas e diz assim: você sabe que eu te amo, né? Então eu vou te falar isso porque eu te amo. Não, mas a pessoa não sabe que você ama, porque você nunca mostrou isso na prática para ela. Então, vamos revelar a graça de Deus, gente. Nós precisamos multiplicar o reino de Deus, e para isso acontecer, nós precisamos revelar a graça de Deus. E a outra coisa que a gente precisa revelar é a santidade de Deus. A santidade de Deus. Nós não podemos fazer discípulos enquanto a gente vive no pecado. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor promova arrependimento no seu coração dos seus pecados, para que você comece a frutificar no reino, para que você seja livre, para que você faça discípulos. O Senhor nos chamou para fazer discípulos. A terceira coisa, e a última, e depois eu quero falar de algo muito específico aqui da nossa igreja. Volta lá em Mateus 28:18, por gentileza. No versículo 19 ele diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que a gente precisa entender, aliás, tem mais duas coisas, tá? Essa, ele diz que nós devemos então conduzir alguém ao batismo. Agora, isso tem um significado espiritual muito importante, porque o batismo, ele simboliza a morte, é a nosso sepultamento para o mundo e viver para Cristo. Significa dizer que no processo de discipulado, a gente vai ensinar as pessoas a morrer. A gente tem que ensinar as pessoas a morrer. E aí isso é um tapa na cara, e assim é completamente na contramão do que a gente quer. Porque o que a gente quer, gente? O que você gosta? Você gosta de alguém te dando 3 tapinhas na costa dizendo que você é incrível, porque nós somos narcisistas. Você gosta que alguém diga para você: se ame. Você gosta de ouvir alguém dizendo para você: se valorize. Você não gosta de alguém dizendo para você: morra. Só que nós fomos chamados, como discipuladores, como discípulos de Jesus, a ensinar os nossos queridos irmãos a morrer. Ao invés, é muito legal dizer assim, diga assim: eu sou um vencedor. A gente gosta, né? Eu sou um vencedor. Se eu dissesse assim agora: eu tenho que morrer para as minhas vontades. A gente não fala isso com tanto entusiasmo.
Se a gente trabalhasse com campanha, e a gente fizesse uma campanha, gente, 21 dias de campanha para prosperar, talvez você não faltasse. Se a campanha fosse 21 dias para eu deixar de ser carnal, eu vou aprender a orar, você viria? 21 dias para morrer para as minhas vontades, 21 dias para eu ser gentil com a minha esposa, 21 dias para eu ser submissa ao meu marido. E aí, você viria? Viria para a campanha? Fala a verdade, viria? Não, é difícil, porque isso exige morte, exige morrer. Mas quando Jesus nos chama para fazer discípulos batizando-os, Ele está dizendo: vão lá e façam discípulos e ensine-os a morrer. E aí eu quero falar com você que o seu discipulador quer fazer você morrer, e você insiste em estar vivo e fica com raiva do seu discipulador. Se submeta, irmão, é para o seu bem, acredite. Olhe para mim aqui, todo mundo que é discípulo, pensa comigo de maneira lógica. Eu falo por mim até. Que sentido teria eu gastar horas da minha vida com você, para mudar você? O que eu ganho com isso? Me diz aí. O que eu pessoalmente ganho com isso? O que o seu discipulador ganha com isso? Me diz aí. Nada. Não está caindo nenhum dinheirinho na conta dele. Não está caindo nada. Não, às vezes você vai lá e honra, né? Assim, no dia que está tudo legal, que o seu discipulador não está chamando sua atenção e não está largando a ripa no lombo, ele dá um presentinho para o discipulador, um perfumezinho, chama ele para comer em casa, beleza. Mas às vezes, gente, se você colocar aqui a honra com a dor de cabeça, às vezes que a gente dá, eu digo de mim, eu dei muita dor de cabeça como discípulo. Nem chega perto, gente. Por isso que eu amo meu pastor, porque o meu pastor me ensinou a morrer. Meu pastor uma vez chegou comigo e disse assim: João, sabe por que eu não falo muito contigo? E ele fez isso de propósito, eu sei que ele fez isso para entrar na minha mente. Ele disse assim: não, eu nem esquento a cabeça contigo não, tu é muito orgulhoso para ouvir. E deu as costas e foi embora. E aquilo ficou me remoendo assim por dentro, assim: como assim? Mas como assim? Ele disse assim, aí ele ainda instigou, porque assim: não, eu tenho muita coisa para te ensinar e muita coisa para liberar para tua vida, mas tu é muito orgulhoso para aprender. E aí eu fico com aquela sensação: cara, eu estou perdendo coisas porque eu sou assim. E eu preciso melhorar. E eu vou dizer que esse ano, o ano que eu ouvi isso, foi o primeiro ano que ele me reprovou no estágio de pastor. Meu primeiro ano de estágio eu fui reprovado. Meu pastor não me aprovou para ser pastor. Ele chegou, passei um ano estagiando. Chegou no final do ano e disse: não, você está pronto não. Ele me brecou, disse: vai mais um ano, quem sabe o ano que vem. E ele lançou essa pérola. Aí eu fiquei: caramba. E aí ele fazia coisas do tipo, eu sempre conto esse testemunho. Ele fazia coisas do tipo assim: um dia ele me manda lá na taberna comprar uma lâmpada para trocar. Eu vou, na volta ele diz: troque a lâmpada lá. Aí eu tinha um discípulo meu perto de mim. Eu disse: vai lá, era o Sanô o nome dele, vai lá, troca a lâmpada para mim. Ele disse: não, eu quero que você troque a lâmpada, deixa ele ver você trocando a lâmpada. E eu emburrado, vou trocar a lâmpada. Discipular, eu louvo a Deus porque eu tive um pastor que me ensinou a morrer. Agora, essa geração narcisista, quando tem um discipulador que quer ensiná-lo a morrer, fica com raiva do discipulador. Eu não estou dizendo que nenhuma disciplina a princípio é motivo de alegria, mas eu nunca disse não. E todos os discípulos de Jesus que são realmente discipulados, embora o processo não seja agradável, eles sempre se submetem no final. E tem gente aqui com raiva dos seus discipuladores, que não se submetem integralmente aos seus discipuladores e também não crescem, não são discípulos. Nós precisamos romper com isso. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Deixar que os nossos discipuladores nos ensinem a morrer. Sabe por que os nossos discipuladores podem nos ensinar a morrer? Porque via de regra, eles já morreram muito. Via de regra, eu já engoli muita coisa.
Eu já morri para muita coisa. Eu já ouvi pessoas falando mal de mim e não revidar. Eu já ouvi pessoas me caluniando e não revidar. Eu já engoli pessoas falando na minha cara e falando coisas que não são verdade. E eu ter que respirar e responder amavelmente, porque eu quero revelar Jesus. Mas isso só foi possível porque alguém um dia me ensinou a morrer. E você deixa alguém ensinar você a morrer? Ou você só quer aquele discipulador que para tudo dá tapinha na tua costa e diz: você é incrível, você é maravilhoso, você é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, sem você eu não sei nem o que seria do reino. Se você quer isso, você não entendeu o que é discipulado. Discipulado é aprender a morrer, gente. Por isso que Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Por fim, é importante dizer: se a gente não morre, Cristo não vive. Por que eu tenho que morrer? Para Cristo viver. Porque se você não morre, Cristo não vive, querido. Então, se você quer que Cristo viva, morra. Eu sei que isso não é uma mensagem legal de se ouvir. Eu sei que a gente preferia lá aquela palavra profética vinda do trono de Deus, que vai dizer que vai cair um dinheiro na sua conta, que você vai prosperar, e que você é uma pessoa incrível e maravilhosa, e que você tem que se amar. Eu sei que você gosta dessa mensagem, talvez, mas não é essa que eu tenho para você hoje. Eu tenho uma mensagem aqui: nós precisamos de Jesus, precisamos revelá-lo e precisamos nos submeter e morrer para nós mesmos. E por fim, agora de verdade, o discípulo, ele se diferencia da multidão, porque o discípulo é a multidão. O cristão que não é discípulo, ele vem aqui, ele recebe uma palavra e ele volta para sua casa. Ele consome o que está sendo dado aqui. Às vezes isso até toca as suas emoções, até chora, mas depois volta para sua vida. O discípulo não. O discípulo recebe, aplica e compartilha. Todo discípulo de Jesus recebe, aplica, compartilha. Recebe, aplica e compartilha. Por isso é que você não precisa fazer um curso para você começar a discipular alguém, porque cada coisa que você recebe, você já pode compartilhar. Então você já pode discipular. Discipular é esse processo de eu recebo, eu passo, eu recebo, eu passo, eu recebo, eu passo. Ninguém vai inventar roda aqui, gente. Ninguém vai inventar. O carro já está andando aí. A roda já foi inventada há muito tempo. Então ninguém está aqui para inventar nada. A gente está aqui para receber e passar. Cristianismo é um estilo de vida de imitação. Por que que os discípulos, eles simplesmente viveram a vida que eles viveram? Porque eles viram Jesus, imitaram Jesus. A igreja de Atos, ela viu os apóstolos, imitava os apóstolos. A vida cristã é vida de imitação. É olhar para os que vieram antes de nós e para os que estão sobre nós hoje e imitá-los. Ponto. Por isso você pode ser um discipulador hoje. Por isso você pode discipular pessoas agora. Por quê? Porque você está recebendo. Então você recebe e passa. Ponto. O problema é quando você quer inventar roda, você é orgulhoso demais, quer mostrar os seus dons e talentos, como você fala bem, como você é inteligente. Querido, é quando o narcisismo entra em cena, quando a gente não quer imitar. Por isso, o discípulo recebe, aplica, compartilha. Por que que aí, o melhor exemplo disso, eu até falei disso uma vez. Alguém aqui já viu falar do Mar Morto? Levanta a mão. Mar Morto, Israel. Eu já falei, o mar é morto por quê, gente? Por que que o mar é morto? Porque ele só recebe. Ele é um mar que não deságua em nenhum outro lugar. Então, ele recebe água de outro mar,
fica com excesso de sal e mata tudo que tem dentro, porque ele não deságua em lugar nenhum. E aí, quem não é discípulo é assim, só recebe, só recebe, só recebe. Está obeso espiritualmente, está a ponto de morrer, porque não compartilha nada com ninguém, porque não compartilha vida com ninguém. E assim, o mar não é só morto, né? Ele mata também. Porque o que acontece é que tem muito cristão que passa tanto tempo vindo na igreja que não ajuda ninguém, que ele passa a ser crítico. Ele vem para a igreja, aí ele critica o louvor, aí ele critica o clima, aí ele critica o som, aí ele critica a altura do som. Às vezes o som está baixo demais, às vezes o som está alto demais, às vezes está quente demais, às vezes está frio demais, às vezes a cadeira é desconfortável demais, às vezes a cadeira está confortável demais, às vezes nunca está bom. Porque aí ele começa a ser esse tipo de pessoa que ao se relacionar com todo mundo, só reclama. Está um tempão na igreja e só sabe reclamar, gente. Porque aquele que não recebe, aplica e compartilha, ele não tem o que fazer com tudo que ele recebe. Então ele tem que se tornar um crítico. Se eu pergunto para você, você acha que alguém que está ocupado em ensinar outras pessoas tem tempo para ficar observando essas coisas? Não tem não, gente. Tem não. Às vezes não tem nem tempo, às vezes tem tanta coisa para fazer aqui no templo, que às vezes não dá tempo de tanta demanda de estar cuidando de gente, aconselhando casal, ministrando pessoas, preparando aula de discipuladores, preparando escola de libertadores, preparando aconselhamento, preparando estudo para isso, para aquilo outro, tentando edificar a igreja, que às vezes não dá tempo de cuidar de coisa física. Mas a gente está tão desocupado que a gente está ali falando de coisa fútil. Mas o discípulo de Jesus, ele recebe, aplica e compartilha. Significa dizer, queridos, que não tem como ser um cristão e não ser discípulo. Não tem como ser um cristão e não ser discípulo. O discípulo, e fica claro, ele recebe porque ele creu, ele aplica porque ele é obediente, e ele compartilha porque ele quer que outras pessoas vivam o que ele viveu, que outras pessoas recebam o que ele recebeu, porque ele sabe que tudo que ele tem recebido não pode parar nele, ele tem que passar adiante. E aí, eu queria falar de algo para vocês nessa noite. Nós temos nossas células. Nós temos 25 células na igreja, gente. Acho que 25, né, Renan? 26. E a gente já tem 26 células já há um tempão, pra falar a verdade. E a gente não consegue passar disso. Por um simples motivo: faltam discípulos. A gente está aqui orando para que o Senhor levante trabalhadores, pessoas que estejam dispostas. Eu não estou, querido, eu vou repetir: nós não estamos atrás de pessoas perfeitas. Santidade não é perfeição. Santidade é estar à disposição para uso exclusivo de Deus. E aí, eu resolvi falar disso essa noite porque é uma coisa que Deus tem me incomodado. Eu falei com a liderança da igreja sobre isso. Para ser honesto, eu não faço ideia de como isso vai acontecer, como isso aconteceria se não fosse falando com vocês a respeito disso. Extremamente grandes. Às vezes, para dar o lanche da célula é uma briga, porque é caro. Tem alguém que tem essa luta aí? Às vezes, para dar o lanche da célula é uma briga, porque é muito caro, porque é muita gente. E às vezes é sempre a mesma pessoa fazendo as coisas. E aí, Deus tem colocado, eu confesso para os irmãos, que eu não foi necessariamente uma oração, disse: Deus, o que eu faço? Não, eu fiquei um tempo analisando e falando, assim, num espírito de oração, disse: Deus, preciso fazer alguma coisa para a gente crescer, para a igreja crescer, para a gente salvar pessoas, para a gente alcançar as pessoas. Tem tanta gente morrendo, principalmente na cidade de Deus, Senhor. A gente precisa fazer alguma coisa, mas só que não dá para fazer tudo sozinho. E aí, nesses pensamentos, eu pensei que como seria bom se a gente reduzisse o número das nossas células para 6 pessoas em cada célula só. Só 6. Porque o que eu penso? Qual foi a minha análise? Que talvez 6 pessoas para você liderar não seja muito.
Às vezes a gente gosta de fazer impacto evangelístico e alcançar um monte de gente. Sabia que às vezes é mais eficaz você cuidar de 2 pessoas firme do que evangelizar 100 que você nunca mais vai ver? Melhor, muito melhor. Aí, não, vamos sair, vamos fazer um impacto, um evangelismo, e aí te evangeliza um monte de gente, nunca mais vê a pessoa. Eu proponho, se envolva com, 4 pessoas. 4 pessoas. Porque a ideia é que você que é casado, por exemplo, você se disponha com o seu cônjuge a cuidar de 2 casais. E a sua célula seria isso, e você ajudaria esses 2 casais a cuidarem de mais 2 casais. E nós ficaríamos com esse modelo de célula menor, que também se transformaria em grupos de discipulado, onde nós pudéssemos compartilhar a vida. Gente, eu tenho certeza, eu não quero de maneira nenhuma aqui me colocar como responsável disso, porque tudo é do Senhor. Mas aqui, eu sei que vocês são alimentados, gente. Eu sei que vocês têm palavra. Eu sei que vocês têm o que compartilhar. Eu sei que vocês têm. Então não é falta de palavra. Pode ser a preguiça, a gente precisa vencer. E aí, esse modelo que eu estou propondo aqui, gente, é para vencer o medo até. Porque talvez você olhe para o tamanho da sua célula e diz: eu vou ter que liderar um monte de gente. Não, você vai liderar poucas pessoas. Se depois você tomar gosto pela coisa e quiser liderar mais gente, aí é por sua conta. Mas pelo menos você fez alguma coisa com o que você está recebendo, você transferiu para outras pessoas. Nem que sejam 2, nem que sejam 3, nem que sejam 4. Nós não temos a visão de trabalhar aqui com 12. Se alguém quiser, não tem problema. Mas o que importa é que a gente esteja cumprindo nossa missão, que a gente tenha uma mente missionária. Quando eu falo mente missionária, talvez você pense barco, viagem, interior, outro estado, outro país. Não, gente, uma mente missionária é uma mente que sabe que tem uma missão para cumprir, que tem um dom e que vai cumprir essa missão. Então assim, eu queria muito nessa noite, esse culto eu separei para que ele fosse assim, diferente, e a mensagem fosse nesse sentido assim. É diferente do que eu costumo pregar, e você sabe disso, mas precisava fazer isso para a gente entender algumas coisas, para a gente tomar decisões juntos. A cidade de Deus precisa que os filhos de Deus se manifestem. Precisam que pessoas se disponham a discipular outras pessoas. Sabe por que algumas células não estão fluindo? É porque não tem discípulos. Nós precisamos ser uma igreja de discípulos. E é por isso que também a outra reflexão que eu quero trazer é, muito honestamente, eu gostaria que você respondesse essa pergunta para você mesmo. Você é um discípulo dessa casa? Você é um discípulo desta igreja? Você é um discípulo nesta comunidade? Porque se não for, minha primeira coisa é, gostaria que você fosse. Gostaria que você se tornasse um discípulo de verdade. Quando eu digo se tornar um discípulo, é se comprometer com um discipulado, deixar que as pessoas sarem você, aceitar a autoridade que Deus tem colocado sobre a sua vida. E nós temos muito o que crescer, então eu queria pedir nessa noite que a gente se torne discípulo. E que você olhasse para essa visão. Olhe lá para a célula onde você está e diga assim: eu quero me dispor para ser um líder, para a gente multiplicar, porque a ideia é que a gente dobre o número de células de 26 para 52 células na Cidade de Deus, de maneira que em cada rua da Cidade de Deus um dia tenha uma célula da Reviver, ou mesmo de outra igreja, não tem problema, desde que o reino esteja estabelecido, porque o que eu quero ver, gente, é Deus salvando as pessoas. Mas a gente não pode ficar parado aqui, porque a gente tem medo, porque a gente tem preguiça, porque a gente não é discípulo, porque a gente não revela Jesus, porque a gente tem... porque eu tenho medo de assumir a responsabilidade. Não, querido, você já assumiu, não tem jeito mais. Você é cristão, você é filho de Deus, você nasceu para isso.
Você nasceu para isso, você nasceu para liderar, você nasceu para influenciar, você nasceu para discipular, você nasceu para isso. Nós somos cristãos, Deus nos salvou para isso, para isso. Fomos salvos por Cristo para isso. Então não tem outra opção. Tira da mente que você é um cristão, mas você não é um discípulo. Não, você é cristão e é discípulo de Jesus. Segue o que Ele fala. E isso envolve discipular pessoas, fazer discípulos das nações. Vamos ficar de pé.